Então, pessoal, na parte 2 agora a gente vai fazer. A gente já teve o cálculo do buffer, tá? Eu continuo no mesmo modelo, eu não saí, tá? Só pedir para ele fazer um teste aqui. Vou apagar essas camadas temporárias, vou retirar ela do projeto. Aqui, então, eu tenho o meu buffer, tenho o recorte, tá? O que eu vou fazer agora? Eu quero calcular a área desse recorte e quero transformar ele em parte simples. Então, primeira coisa, eu vou transformar em multipart. Multipartes para partes simples, tá? Então, aqui, ó, o que eu quero? Eu quero que aquela camada única do recorte da minha app, tá? Ela seja individualizada conforme a drenagem. Então, vou trabalhar aqui quem é a camada de modelo, de novo uma saída. Quem é a saída? O recortado. Porque buffer da bordeada lá já não me interessa mais, tá? E vou colocar aqui, ó, arte. Qual é a dependência? De novo, vou dar uma dependência em relação àquela camada de saída anterior, que é o recorte. E vou aplicar. Agora, por fim, né, perdão que eu dei um zoom, a gente pode aqui ó, pedir para ele centralizar o modelo, tá? Essas formas aqui das conectores, né? A primeira entrada e a última aqui não tem problema ficar um pouquinho separado. Eu podia ter colocado o limite aqui do lado também, tá? O que interessa é o que está os resultados. Então, agora da parte simples eu vou calcular a área. No cálculo da área, ele me dá uma sugestão de um plugin que eu uso muito, né? Que é o plugin do pessoal da G1, o LF Tools, tá? Então, esse foi um dos melhores resultados que eu encontrei, mas que deu um resultado mais completo, tá? Então, eu uso ele junto. O que eu vou pedir agora para calcular a área? Tá? E aí, aqui eu tenho o famoso mão na roda, medir camadas. Tá? Então, vou pedir para medir a camada. Quem é a camada selecionada? E a minha saída sempre, que é nas partes simples. Tá? Vou deixar a unidade de distância. Então, essa parte aqui é do plugin específico. Tá? Vou trabalhar os hectares. E vou escolher o método do sistema geodésico local. Por quê? Porque o limite da minha propriedade ele foi calculado em SGL. Então, eu tenho que ter uma coerência nos meus cálculos de área. E vou deixar aqui a dependência de novo. Né? Então, se vocês perceberem, a dependência é sempre o último algoritmo de saída. E vou dar um OK aqui, ó, medir camada. Tá? Então, meu modelo aqui, deixa eu aumentar aqui, né? Ele tem duas camadas de entrada, uma do tipo linha, uma do tipo polígono. Tem o primeiro algoritmo, que é o buffer da área de preservação permanente, o famoso buffer de drenagem. Esse buffer eu pedi para recortar, para ficar só o limite da propriedade, referente ao limite da propriedade. Com esse recorte, eu transformei ele em partes simples. E, por último, mandei pedir para medir as camadas em relação a uma camada de máscara, que é o limite da propriedade. Tá? Vou pedir para validar, o modelo é válido. Quando acontece algum erro aqui nas nossas entradas e saídas, aparece uma mensagem e um dos algoritmos aqui fica em vermelho. Então, ele nos ajuda a entender isso. Vou pedir para rodar esse modelo. Então, já tenho a camada de entrada, de drenagem, o limite, esses buffers aqui, tá? Não preciso abrir nem o recorte, e a parte simples é que eu preciso que ele abra. E se eu quiser, eu já posso salvar aqui como uma camada
no meu projeto. Vou deixar ela temporária para a gente verificar. Vou mandar executar, ó, nenhum erro. Vou fechar aqui o meu modelo, vou pedir para salvar, né? Vou botar aqui, eu já tinha um aqui salvo, tá? Vou botar aqui modelo de drenagem, underline 2. Tá? E tá aqui, ó, minhas partes simples, tá? Vamos mudar esse nome depois. Vamos ver a tabela de atributos, ó. Calculou para polígono 1, polígono 2, tá? Já definiu a largura que eu já tinha dito, já calculou o perímetro e a área, tá? Então, aqui já saiu a área de cada um deles, tá? Se eu quisesse individualizar ainda mais, eu teria que separar essas partes simples aqui na hora da vetorização, tá? Mas não era o que eu queria, que eu pedi para dissolver, tá? Então, só com isso aqui, ó, com esse modelo aqui, eu já resolvo no mínimo 20 minutos, 30 minutos para quem está começando até 1 hora, né? Eu já resolvi. Claro, aqui eu peguei uma propriedade de menos de 100 hectares, né? Mas agora imagina que a gente vetoriza 100, 200, 300, 400, como eu já peguei, tem que vetorizar e fazer esse cálculo de APP. Então, facilita muito usar o modelo, tá? E aí, ele vai aparecer aonde? No meu perfil aqui, em modelos, tá? Então, eu tenho aqui drenagem e drenagem 2. Tá? Então, quando eu fechar o meu QGIS e quiser abrir de novo, porque eu uso vários perfis, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre, eu já tenho aqui, eu vou ter o limite de propriedade, vou montar meu projeto e já vou mandar o calcular APP. Então, já é um problema menos. Tá? Espero que tenha ajudado. Bom dia para vocês.